E se eu te falar que teve uma época que potência em moto de rua era algo bruto, nada de controle de tração, modo de pilotagem e eletrônica tentando domar a moto. Era só a máquina mesmo, o acelerador e o piloto. E foi exatamente nesse cenário que nasceu a Kawasaki Z1000, uma naked totalmente raiz e extremamente bruta. Uma moto que ajudou a consolidar a reputação da Kawasaki, quando o assunto era motor forte, personalidade e presença na estrada. E talvez seja exatamente por isso que ela marcou tanta gente, inclusive eu. Eu sou Mário Gescap, diretor e fundador da melhor empresa de desenvolvimento de escapamentos esportivos da América Latina. E hoje nós vamos conversar sobre uma moto que representa muito bem essa fase das motos mais brutas. E também vamos entender de onde veio a Z1100 e o que ela representa para o mercado. Por que esses 4 cilindros são tão conhecidos? E claro, colocar ela no dyno e falar sobre a experiência real de pilotar uma moto como essa. Para entender a Z1100, nós precisamos voltar algumas décadas no tempo. No final dos anos 60 e início dos anos 70, o mundo das motos estava passando por uma transformação enorme. As fabricantes japonesas estavam crescendo rápido e começando a desafiar as marcas europeias e as americanas em desempenho, confiabilidade e tecnologia. E foi exatamente nesse cenário que a Kawasaki decidiu criar algo que mudaria completamente esse cenário. Em 1972, apenas um ano após eu ter nascido, a Kawasaki lançou a lendária Z1, trazendo um motor de 4 cilindros de grande porte, potente e extremamente confiável, principalmente para aquela época. Aquela moto que praticamente inaugurou uma nova fase na Kawasaki, posicionando a marca como uma fabricante de máquinas fortes. E ali também começava a nascer a identidade da linha Z. Dentro da Kawasaki, a letra Z passou a representar as máquinas mais potentes. Era quase símbolo de topo de linha, reservado para as motos que carregavam motores grandes e presença forte no mercado. Com o passar dos anos, esse projeto foi evoluindo. Vieram modelos importantes, como por exemplo a Z1000, que manteve a essência da Z1, mas trouxe melhorias na sua ciclística, refinamento no conjunto e um desempenho ainda mais consistente. Mas a Kawasaki queria continuar avançando nessa ideia de presença e potência. Foi exatamente nesse cenário que surgiu a Z1100. E podemos falar que o próprio nome dela já representa muito sobre a sua proposta. O Z já é tradição dentro da marca. Já o 1100 fazia referência à cilindrada aproximada do motor, posicionando a moto acima das versões anteriores da família. Ou seja, o nome deixava claro, ela não é apenas uma evolução, ela está acima dentro da própria linhagem Z. Quando a Z1100 começou a rodar nas ruas, o público rapidamente percebeu algumas características marcantes. Muitos pilotos elogiaram a força do motor, dizendo que a moto passava aquela sensação de torque cheio desde baixas rotações. Não era preciso girar demais para sentir a moto empurrando forte. E outro ponto muito citado era a sua estabilidade na estrada. Por ser uma moto grande, ela transmitia segurança em velocidades altas, algo que muitos motociclistas valorizam em longas viagens. Mas, como toda moto de personalidade forte, também existiam as críticas. Alguns pilotos comentavam que o seu peso exigia mais experiência, principalmente em manobras com menor velocidade. Outros diziam que, comparado a motos menores da própria linha, ela não era tão ágil em mudanças rápidas de direção. Ainda assim, a Z1100 construiu ao longo dos anos uma reputação muito sólida. Ela ficou conhecida como uma moto forte, confiável e extremamente respeitada dentro da categoria de grandes nakeds da época. E talvez o mais interessante seja perceber que mesmo décadas depois, muita gente ainda fala dessa versão com muita admiração. O visual da Z1100 segue exatamente a mesma filosofia
das grandes nakeds clássicas. Nada de esconder a mecânica, aqui o motor é o protagonista. O 4-cilindro em linha aparece totalmente exposto na moto, mostrando toda a robustez desse conjunto. Para muita gente, inclusive, esse é um dos grandes charmes das motos da época. Você consegue ver claramente a engenharia da máquina trabalhando. E todo o resto do design parece ser construído em volta do motor da moto. O tanque da moto, por exemplo, ele é grande, largo e bem musculoso. Algo muito característico das motos de alta cilindrada dos anos 80. Ele praticamente domina a silhueta da moto e reforça essa sensação de máquina forte, imponente e pronta para a estrada. A sua traseira segue uma linha mais simples e reta, com proporções limpas e funcionais. Nada de exagerado ou futurista. É um design que equilibra a parte visual com robustez. Na frente mantém essa cara totalmente agressiva, como se fosse uma fera pronto para te atacar, que entrega aquela identidade que já logo de cara já associa às motos japonesas. As maiores atualizações que essa moto sofreu não foi no seu design, e sim na sua eletrônica, no seu pacote eletrônico. Agora ela vem com um painel 100% TFT e com uma IMU de 6 eixos, ou seja, ela tem controle total de estabilidade, tanto na frenagem, na inclinação, anti-wheeling. É um pacote completo e é o mais moderno da Kawasaki, que era uma coisa que a Z1000 não tinha. Era a última remanescente das naked totalmente raiz, não tinha nenhum tipo de controle eletrônico domando toda essa brutalidade desse motor 4-cilíndrico. Quem tinha que domar tudo isso era o punho do piloto e, claro, a sua experiência. Na Kawasaki 1100, a postura é relativamente neutra. O guidão mais alto e largo oferece uma boa alavanca para controlar a moto, enquanto as pedaleiras mantêm uma posição confortável para viagens mais longas. Ou seja, você não está inclinado como numa esportiva, mas também não está totalmente relaxado como numa moto custom. É uma posição que transmite controle e presença, algo muito importante numa moto desse porte. E justamente quando você começa a observar os detalhes do conjunto, e sempre aparece um ponto que gera conversa em quem conhece a moto: o escapamento original. E aqui eu vou ser sincero, ele é enorme. No geral, em termos de design, a Z1100 não mudou praticamente nada na sua parte visual em relação à Z1000, a não ser o escapamento ponteira dupla para uma única ponteira. A maior mudança, como nós já falamos, foi na parte tecnológica, na sua eletrônica. Agora é uma moto completíssima e muito segura. Agora, galera, chega de conversa, chega de teoria, vamos para a prática. Eu quero convidar você a ir na sala de dinamômetro comigo e ver tudo que essa moto é capaz de entregar para nós, e também vamos comparar se os dados de ficha técnica vão ser compatíveis com os resultados do nosso dinamômetro. Mas antes de nós levarmos para o dinamômetro, vamos fazer um pequeno comparativo entre a ficha técnica da Z1000, a sua antecessora, com a Z1100, ela totalmente atualizada. Em termos de cilindrada, a Z1000 tinha 1.043 cilindradas e o seu motor rendia 142 cavalos com 11,3 kgfm. Lançamento Kawasaki Z1100, totalmente atualizada, principalmente na sua eletrônica, teve um aumento na sua cilindrada, agora ela tem 1.099 cilindradas. Apesar desse aumento de cilindrada, ela está entregando menos potência, cerca de 136 cavalos no seu motor, porém o seu torque elevou um pouquinho, passou para 11,5 kgfm. Então vem comigo colocar a Z1100 em ação.
A Kawasaki declara na ficha técnica da Z1100 que esse motor 4 cilindros rende 136 cavalos, entregando um torque de 11,5 kgfm. Acabamos de testar e vamos comparar com os resultados que nós conseguimos dela aqui no nosso dinamômetro. O nosso dinamômetro dá dois números de potência: a potência no motor estimada e a potência na roda, que é a que mais importa para nós. Em termos de comparação, nós vamos comparar a potência de motor da ficha técnica com o que nós conseguimos aqui no nosso dinamômetro. Ficha técnica 136, no nosso dinamômetro 135 cavalos a 8.800 RPM. Para uma maior informação, na roda ela rendeu 128,6 cavalos. E o seu torque, que na ficha técnica que é de 11,5, no nosso deu 11,39 kgfm. São números muito próximos da ficha técnica. Além de nós descobrirmos o quanto ela rende de potência no nosso dinamômetro, o mais importante é analisar o seu gráfico de potência, de torque e como está a mistura ar-combustível já regulada de fábrica. Analisando os gráficos de potência, já é perceptível que essa moto vem muito bem acertada de fábrica. O gráfico azul é a potência, a linha de baixo é a potência na roda e a linha de cima é a potência no motor. Analisando cada faixa de giro, nós não observamos nenhuma queda significativa de potência, porém, aqui tem uma queda suave por volta dos 5.000 aos 6.500 RPM, que também acontece no torque. Ela começa entregando muito torque, dá uma estabilizada, no 6.000 começa a subir de forma bem progressiva e acentuada e alcança o seu ápice de torque por volta dos 7.890 RPM. Depois começa a despencar. Na mistura ar-combustível, percebemos também que ela já vem muito bem acertada de fábrica, com 0,93 de som da lambda. Quando nós nos deparamos com motos tão bem acertadas, se torna ainda mais difícil evoluir através do desenvolvimento do escapamento. Exige muito estudo, muitos testes, muito conhecimento em fluxo e dimensionamento de cada parte do escapamento. Em relação à Z1000, essa moto vem com cerca de 6 cavalos a menos e um pouquinho mais de torque. E esse vai ser o nosso desafio, é extrair o máximo de potência através do desenvolvimento do escapamento para trazer a emoção que a Z1000 sempre nos entregou. Essa análise que nós fizemos aqui é essencial. A partir daí que nós realmente temos informações para desenvolver um escapamento realmente eficiente para cada moto que nós desenvolvemos aqui na Gescap. Agora vem a parte que particularmente eu mais gosto aqui na Gescap. Depois de analisar os dados do teste original, desenvolvemos e instalamos um escapamento completo na Kawasaki Z1100. Mas antes de eu mostrar os gráficos e resultados que nós conseguimos com esse desenvolvimento, dá uma olhadinha nos takes com o ronco desse escapamento. Deixou essa moto insano. Vamos começar mostrando os números de ganhos de potência que essa moto teve. Vamos falar de potência na roda. Original, essa moto rendeu 128,6. Com o Gescap, ela evoluiu para 142,44, dando
13 cavalos,84 de potência a mais nessa moto. No seu torque, de 11,39 kgfm, ela evoluiu para 12,370 kg, dando 980 gramas de torque máximo. Mas os ganhos são mais surpreendentes quando nós analisamos e comparamos o gráfico original de potência e de torque com o G-Escape. Dá uma olhada nisso. O gráfico verde é o torque original e o gráfico vermelho é a evolução que ela teve com o sistema Full G-Escape. Como na potência, ela já começa a entregar mais torque desde as baixas rotações por volta dos 3.000 RPM. E dá uma olhada como a linha vermelha já vai se destacando ao longo da subida de giro da moto. Em 7.220 RPM conseguimos o maior ganho de torque com 1,240 kg, mais de 1 kg de torque, simplesmente substituindo o escapamento original por o sistema Full G-Escape. Torque máximo nós conseguimos 980 gramas e também ele vai entregando muito mais força até o corte de giro. Mais de 900 gramas de torque já no seu corte de giro. A moto ficou muito mais rápida e ainda mais poderosa, trazendo aquela sensação que a Z1000 tem de brutalidade total. Muito mais importante do que os números de ganho de potência máxima é entender se o escapamento funcionou bem em todas as faixas de giro. E é aí que é mais surpreendente o quanto essa moto melhorou com o desenvolvimento que nós fizemos nesse escapamento. O gráfico azul é a potência 100% original e o gráfico vermelho é a evolução que ela teve com o nosso desenvolvimento. Percebemos que desde o início do teste, por volta dos 3.000 RPM, a linha vermelha já começa a se destacar da linha azul. Por volta dos 7.300 RPM, nós já temos mais de 12 cavalos a mais em relação à potência original. Uma característica da Z1100 foi a melhora de entrega de potência em baixas e médias rotações e nós conseguimos dar mais 12 cavalos a mais na potência média. Os melhores ganhos de potência ocorreram a 9.400 RPM com 15,05 cavalos a mais e nós percebemos que essa potência se mantém até o corte de giro, chegando com mais de 14 cavalos no seu corte. É muita potência adquirida só com a troca do escapamento original pelo sistema Full Race G-Escape. Agora uma informação valiosa para você que pretende substituir o escapamento original da sua moto por um sistema esportivo e tem medo de causar uma falta de combustível ou mudar muito o fluxo ali e acabar causando algum tipo de problema. A diferença de uma empresa que sabe do que está fazendo e tem conhecimento total de dimensionamento e fluxo de gases. Vamos analisar agora a mistura ar-combustível da moto. A linha vermelha é a sonda lambda original da moto e a linha vermelha é com escapamento G-Escape. O dimensionamento é tão perfeito desse escape que nós conseguimos deixar a mistura ar-combustível exatamente igual ao original. 0,93 de sonda no original e 0,93 com G-Escape. Isso se estende até o corte de giro preciso. Isso traz total segurança para você instalar um escapamento G-Escape na sua moto e preservando a vida útil do motor, porque a mistura ar-combustível do G-Escape é exatamente igual essa moto sai de fábrica. Galera, é claro que eu não ia perder a oportunidade de acelerar esse lançamento da Kawasaki, esse monstrão a Z1100. Eu quero convidar você para vir comigo acelerar essa moto até o máximo. E aí, será que surpreendeu ou foi uma decepção para o Marião da G-Escape? Galera, ainda eu não tive a experiência de ser decepcionado em pilotar uma das motos da Kawasaki que leva essa letra Z. Realmente são motos surpreendentes, desde as motos de baixa cilindrada e essas super nakeds de motos com mais de 1000 cilindradas no seu motor. E claro que não decepcionou essa nova Kawasaki Z1100. Ela continua sendo uma moto muito brutal e ela sobe só no acelerador com a maior facilidade,
mostrando todo o torque e o vigor desse motor de 1099 cilindradas. Resumindo, é uma moto que evoluiu muito. Ela continua te dando aquele prazer de um motor muito forte, muito torcudo, que sobe no acelerador facilmente, mas agora acoplado a um pacote eletrônico que traz muita segurança. Então esse pacote tecnológico, sem dúvida nenhuma, veio em boa hora nessa moto, que é um espetáculo, e sem dúvida nenhuma eu teria com certeza essa moto na minha garagem. Sem contar que para mim o seu visual, o seu design, não tem moto que se compare ao design agressivo dessa moto. Realmente é uma fera. A Z1100 mostra que desempenho não é só tecnologia moderna, é engenharia bem feita e um motor forte. Mesmo décadas depois do seu lançamento, ela continua sendo lembrada como uma das grandes máquinas da Kawasaki. Quando o fluxo do motor trabalha da forma correta e quando o sistema acompanha o nível da máquina, a experiência muda completamente. Você tem mais resposta, mais presença e mais emoção ao acelerar essa moto. No final das contas, números e ficha técnica são importantes. Eles mostram toda a engenharia por trás da máquina. Mas quando você está pilotando a máquina, o que realmente fica é a sensação que a moto entrega para nós. Cada vez que você gira o acelerador e a conexão direta entre a máquina e o piloto. E talvez seja exatamente por isso, como motos como a Kawasaki Z1100, que elas continuam sendo lembradas até hoje. Máquinas grandes, motores fortes e uma experiência de pilotagem muito mais direta. Mas e aí, você curtiu o vídeo? Já deixa o like e comenta aqui embaixo. Você teria uma Kawasaki Z1100 na sua garagem? E claro, já segue a Gescape para não perder nada sobre o mundo das duas rodas. Tamo junto sempre no Go, 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 acelerando até o máximo.